Existem profundidades onde a luz do sol jamais penetra. Ali não há amanhecer, não há crepúsculo. O próprio conceito de dia deixa de existir. A vários quilômetros abaixo da superfície do oceano, a água torna-se pesada, quase viscosa. A pressão é capaz de esmagar equipamentos despreparados. A temperatura mantém-se no limite do frio e o espaço ao redor parece um vazio negro infinito. E é precisamente aqui que habita uma das criaturas mais estranhas do planeta, o peixe pescador de Johnson. Se o imaginarmos fora de contexto, a descrição parecerá quase fantástica. Corpo pequeno, mas cabeça desproporcionalmente grande. Uma boca enorme, capaz de se abrir mais do que o próprio corpo. Dentes longos, finos e curvados, como agulhas voltadas para dentro. Não servem para mastigar, servem para garantir que a presa jamais escape. Mas o mais importante não são os dentes. Da parte superior da cabeça da fêmea cresce um apêndice fino, semelhante a uma vara flexível. Na sua extremidade encontra-se um órgão luminoso, uma minúscula fonte de luz fria, azulada. Num mundo onde não existe um único raio de sol, essa luz torna-se a única estrela em toda a imensidão ao redor. Essa luz não é refletida, é produzida graças a bactérias simbióticas que vivem numa câmara especial. O peixe pescador consegue controlar o brilho, torná-lo mais intenso ou mais fraco. Às vezes é quase imperceptível, outras vezes pulsa suavemente, atraindo atenção. Imagine uma escuridão absoluta, total, sem contornos, sem horizonte. E de repente, nesse vazio, surge um brilho suave. Um pequeno peixe ou crustáceo percebe-o. Nas profundezas, a luz é rara e, portanto, pode significar alimento ou outro ser vivo. A vítima aproxima-se. O peixe pescador quase não se move. O seu corpo parece dissolvido na água. Ele não persegue a presa, poupa energia. Nessas profundidades, o alimento é escasso e cada ataque precisa ser preciso. E quando a distância se reduz a poucos centímetros, tudo acontece num instante. Um movimento brusco para a frente. A boca abre-se, os dentes fecham-se. Graças à estrutura especial das mandíbulas, a presa pode ser engolida mesmo que tenha tamanho semelhante ao do próprio predador. Tudo ocorre em fração de segundo. Depois, novamente, imobilidade. A luz continua a brilhar suavemente, como se nada tivesse acontecido. Mas a caça é apenas parte da história. A verdadeira particularidade do peixe pescador de Johnson está no seu ciclo de vida. A fêmea é significativamente maior do que o macho. Às vezes, a diferença de tamanho chega a dezenas de vezes. O macho é minúsculo, não possui órgão luminoso, nem mandíbulas maciças. A sua principal tarefa é encontrar uma fêmea no vasto, quase infinito espaço das profundezas. E quando a encontra, inicia-se um processo que parece inacreditável. O macho fixa-se ao corpo da fêmea, mordendo a sua pele. Com o tempo, os seus tecidos fundem-se, os sistemas circulatórios unem-se. O macho perde autonomia, os seus órgãos simplificam-se gradualmente. Os olhos degeneram, o corpo torna-se parte do organismo da fêmea.
ele transforma-se numa fonte permanente de material genético. No mundo onde os encontros são extremamente raros, a natureza escolheu o método mais seguro para não perder a oportunidade. O peixe pescador de Johnson não é apenas um peixe com lanterna. É um exemplo de como a vida pode assumir formas completamente diferentes quando as condições ultrapassam os limites da nossa compreensão habitual. E o mais impressionante é que sabemos sobre ele muito menos do que parece. Estamos habituados a pensar que o oceano já foi explorado. Satélites examinam a superfície. Submersíveis descem quilômetros abaixo. Cientistas registram novas espécies todos os anos. Mas as profundezas onde vive o peixe pescador de Johnson continuam a ser uma das zonas menos estudadas do planeta. Grande parte das observações desta espécie foi feita por acaso, através de câmaras de veículos submersíveis ou durante a recolha de redes. Ele raramente aparece nas imagens. O seu mundo é demasiado escuro, demasiado distante da presença humana. O peixe pescador de Johnson vive a profundidades onde a pressão ultrapassa centenas de vezes a atmosférica. O seu corpo está adaptado a essas condições. Tecidos macios, ausência de esqueleto rígido, densidade mínima. Se um peixe desses for trazido à superfície, o seu organismo não suporta a mudança brusca de pressão. Por isso, a maioria dos exemplares conhecidos foi encontrada já sem vida. E, ainda assim, mesmo as raras imagens impressionam. Diante da câmara, ele parece quase imóvel. Os seus movimentos são lentos, econômicos. No abismo, não há espaço para agitação. Cada batida de barbatana é gasto de energia, e energia é escassa. Curiosamente, o órgão luminoso não serve apenas para caçar. Ele também ajuda o peixe pescador a perceber o espaço ao redor. Nas grandes profundidades, muitos seres são sensíveis ao fraco brilho bioluminescente. Um mundo sem sol não é absolutamente negro. Está pontuado por raros lampejos de vida. Às vezes, na escuridão, brilham medusas. Às vezes, cintilam minúsculos crustáceos. Às vezes, por um segundo, acende-se outro predador. E nesse mundo, o peixe pescador não é o maior. Ele próprio pode tornar-se presa de criaturas abissais mais massivas. Mas a sua estratégia é a discrição. Não compete pela força, utiliza o engano. A sua luz é um falso sinal de segurança. Quanto mais estudamos o oceano, mais claro se torna. O peixe pescador é apenas uma parte de um ecossistema complexo, quase invisível. Tudo ali está interligado. A menor alteração de temperatura, nível de oxigênio ou correntes pode afetar o equilíbrio. As profundezas parecem distantes do ser humano, mas não estão isoladas. O aquecimento superficial, a mudança na composição da água, o ruído da navegação, tudo isso, gradualmente, alcança também essas camadas. Ainda não compreendemos completamente como isso afeta as espécies abissais. E talvez o mais surpreendente no peixe pescador de Johnson não seja a sua aparência, nem a sua lanterna luminosa, mas o fato de existir fora da nossa percepção cotidiana. Enquanto na superfície se alternam dias e noites, tempestades e calmarias, algures nas profundezas, na escuridão total, continua a flutuar lentamente um pequeno predador. A sua luz é quase imperceptível, o seu mundo é silencioso, a sua vida decorre sem testemunhas. Raramente refletimos sobre quantas formas de vida estão escondidas sob a massa de água. O oceano cobre a maior parte do planeta,
mas permanece para nós quase um ambiente estranho. O Peixe Pescador de Johnson recorda-nos isso melhor do que qualquer número. Ele não é mito, não é fantasia, não é criatura de antigas lendas. Ele é real, e algures lá embaixo, no silêncio frio, volta a acender-se suavemente um pequeno brilho, um sinal que na escuridão parece esperança, mas na verdade é uma armadilha.